Gente, vamos recuperar a história. Em junho desse ano, um homem de 76 anos morreu depois que ele recebeu cerca, veja você, de 400 picadas de abelhas no povoado São Mateus, em Gararu, no nosso sertão. A esposa dele também foi atacada pelos insetos. Essa senhora não teve quadro de saúde tão agravado, foi liberada e está em recuperação em casa. São muitas e muitas histórias, vários casos semelhantes a esse. Agora, recentemente, um motorista que foi atacado no seu caminhão, depois a gente vê até algumas imagens. O projeto SOS Abelhas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado vem ganhando até destaque nacional. Nós vamos saber mais a respeito desse projeto tão importante, o SOS Abelhas, com o tenente José Luiz Santos Filho e o sargento Ricardo Nobre, que vão estar aqui conosco, já estão agora no estúdio central da nossa TV Atalaia, ambos do Corpo de Bombeiros que já estão aqui com a gente. E vou perguntar a eles, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Boa tarde, senhores. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Perguntar para vocês, como é que surgiu esse projeto SOS Abelhas? Qual é o propósito exatamente desse projeto? Sérgio, o projeto ele surge de uma grande demanda da instituição, que era tratar o surgimento de abelhas do tipo africanizada, né, a conhecida como Apis mellifera, nas áreas urbanizadas. Então, essas abelhas, elas chegavam e continuam chegando e vão sempre estar presentes nas áreas urbanizadas por uma série de fatores. Um desses fatores é a falta do habitat natural dessas abelhas. Existe um outro fator que é a necessidade de sobrevivência da espécie, a perpetuação da espécie. Elas precisam fazer um processo chamado de enxameação, né? Elas criam uma divisão do ninho, elas procuram novas áreas. Essas abelhas, elas começam a chegar nas áreas urbanizadas e aí é que está o problema. Começavam de ano após ano, sempre aumentando o número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em virtude da presença das abelhas nas áreas urbanizadas. As abelhas, em alguns casos, nós tivemos situações no ano em que essas abelhas elas provocaram óbito, né, de pessoas e animais. Esse número de ocorrências sempre alto, o Corpo de Bombeiro aí inicia uma tratativa de diálogo, de negociação, de conversa com o grupo, né, a Associação de Apicultores, Federação Apícola e Instituto Federal de Sergipe. Daí inicia o projeto SOS Abelhas. Agora, eu imagino o grande pavor, né, gente, que é ser atacado pelas abelhas dessa forma como nós narramos aí, um dos fatos. Eu pergunto para vocês, o que exatamente podemos fazer na iminência do ataque, quando acontece o ataque? Como é que a gente pode fazer? A gente pode reagir de alguma maneira? Como é que fazemos numa situação assim tão dramática? A ideia é sempre não querer jogar algum objeto, tentar afastar as abelhas com, seja ela com algum objeto, algum líquido. Faça o quê? Você vai fazer o afastamento total daquela área, porque as abelhas, elas protegem o seu ninho em um território próximo da onde está a colmeia. Então, ao avistar um enxame, você tem que se afastar lentamente daquele local, tentar isolá-lo o máximo possível, sinalizando, para que nenhuma pessoa ou até seu animal doméstico tenha a proximidade para que não seja atacado por aquele enxame. Então, se conhecer algum apicultor da região, faça esse contato para que ele possa fazer esse manejo de uma maneira profissional, já que ele tem tanto o equipamento como também o procedimento básico para fazer esse manejo. Caso não conheça, pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do contato 193, que a nossa equipe também ela foi treinada para fazer esse tipo de manejo, de uma maneira profissional e com total segurança. 193, é importante 193. A gente salientar isso. E outra coisa, uma curiosidade muito recorrente, o que atrai mais as abelhas, gente? Nós temos, em determinados períodos do ano, uma incidência maior das abelhas nas áreas urbanizadas. Então, nós tivemos casos em que escolas passaram a ser muito visitadas por abelhas. Por quê? A garotada, né, os alunos fazem uso do líquido refrigerante, daquele suco. Então, aquilo tem uma concentração, uma taxa de açúcar muito alta. Coincide que o período em que a baixa é florada, né, pouca alimentação natural, as abelhas vão em busca, elas precisam buscar alimento para o ninho. E onde é que elas encontram isso? Da forma artificial, o lixo, o vaso de lixo da escola, a cantina,
o rapaz que vende o caldo de cana na esquina. Então elas vão em busca desse doce para alimentar o seu ninho. Então as pessoas precisam entender e ter esse cuidado de que esse processo ele vai se repetir ano após ano. Então as abelhas elas nunca vão deixar de estar presentes no nosso habitat. Então sempre mais moradias, então um número menor de áreas verdes para elas. Então a tendência é que essas abelhas elas apareçam cada vez mais. É preciso que a população, e a gente faz uma observação aqui, de que a população tenha um pouco de paciência. Né? Às vezes a abelha, o enxame ele chega em um determinado local, uma moto que está estacionada na rua, uma marquise de uma garagem, né, o portão de uma casa, o armário da cozinha. Então a população é preciso que ela tenha um pouco de paciência. Em que condição? A equipe do bombeiro vai até o local e, a depender da situação, como disse o sargento Nobre, a equipe ela vai avaliar. Aí nessa avaliação ela vai dizer se há possibilidade ou não da realização da captura feita pelo apicultor. Nós temos uma parceria e os apicultores nos auxiliam muito bem nesse sentido, porque o bombeiro ele não cria abelha. Então a necessidade de capturar parte do apicultor. Nós auxiliamos quando há possibilidade. A equipe ela vai até o local e quando há segurança para que esse enxame seja capturado, a gente informa e aí pede para que o solicitante ele aguarde 1, 2 dias, obviamente dentro de um parâmetro de segurança. E essas abelhas aí, quando são capturadas, o apicultor ele recolhe para o habitat natural, para a área de cria dele, para o campo. Sim. Quando não há possibilidade de captura, em detrimento do risco a pessoas e animais no ambiente, aí a gente precisa fazer a eliminação daquele enxame, sem sombra de dúvida. Então, é levado em consideração, é avaliado a possibilidade de captura e, além da possibilidade de captura, o risco daqueles que vão estar no ambiente. Não sabia desse processo. O Nobre e Filho estão conversando aqui com a gente, o tenente e o sargento. Agora, vou aproveitar e pedir para vocês, vamos acompanhar imagens. Nós temos a imagem, produção, por gentileza, deixa rodar para nós. E vocês comentam conosco, houve um acidente envolvendo abelhas e um caminhão, e de repente o camarada está lá na boleia do caminhão e as abelhas invadem a boleia, algo impressionante. E pergunto para vocês a prevenção, o que a gente faz para evitar esse tipo de ataque, inclusive para nós, né, que estamos em nossos carros particulares e tal. Nobre e Filho, por favor. Nessa situação, quando a gente vai passear com o nosso veículo em regiões onde tem mata, é interessante que você feche as janelas, porque possivelmente esse acidente foi quando ele passou por uma mata, um enxame, como o Tenente Filho já comentou, desse período de imigração delas, elas estavam passando por uma altura não tão alta, então ao passar por esse veículo, ele está com as janelas abertas, elas entraram, tiveram esse choque e aí houve esse acidente. Então o ideal seria o quê? Regiões com matas, deixa os vidros fechados, que aí você não vai ter esse encontro indevido com esses pequenos enxames que estão fazendo um processo biológico delas, que é essa transição. É um encontro muito infeliz, né? Isso. Muito infeliz, diga-se de passagem. Sargento, muito obrigado. O tenente também, Sargento Nobre, o tenente Filho. A participação de vocês é fundamental na medida que nós possamos esclarecer a situação muito grave, muito séria e risco de morte. Muito obrigado aos dois. Agora são 12 horas e 39 minutos.